Seja bem-vindo à nossa terceira aula aqui do curso Variáveis Manipuláveis do Treinamento de Força. E se você está chegando aqui, encontrou em primeiro lugar esse vídeo, a minha orientação é que você vá até a playlist e inicie desde a primeira videoaula, para que todo o curso faça sentido para você. Principalmente se você quiser adquirir o certificado, somente no primeiro vídeo foi explicado como será possível você conseguir adquirir o seu certificado. E nessa terceira aula eu irei falar sobre séries, tá? Séries de treinamento. E o que seria então séries de treinamento, né? Séries é a execução de um grupo de repetições desenvolvidas de forma contínua, sem interrupções. Então, em uma das aulas anteriores, eu expliquei sobre repetições, né? Falei que existe dois tipos de repetições na musculação. Uma delas são as repetições isotônicas, né? As dinâmicas, que possui duas fases, a fase concêntrica e a fase excêntrica. E falei também das repetições isométricas, que nada mais é que aquelas repetições que não possuem ciclos, não tem movimento, o músculo fica numa contração parada, né? Isométrica, como o próprio nome já diz, iso de igual e métrico de metria, de tamanho. Então são esses dois os tipos de repetições. E foi dito para que nós nos atentaríamos muito mais nesse curso às repetições isotônicas, aquelas que contêm as fases concêntrica e excêntrica, ou mais facilmente dizendo, fase positiva e fase negativa. Então, nessa aula, eu falei de forma mais detalhada sobre repetições. E série nada mais é que a execução de um grupo de repetições, principalmente quando se fala de repetições isotônicas, com movimentos concêntricos e excêntricos. Quando nós falamos em séries isométricas, é importante determinar um tempo, né? 30 segundos, então uma série de 30 segundos, uma série de 60 segundos, uma série de 90 segundos. E normalmente se atentando mais às séries do ponto de vista com repetições isotônicas com movimento, a prescrição mais comum utiliza-se esses três exemplos aqui. Então, foi determinado lá na fichinha de treinamento dentro da prescrição que você gostaria de prescrever então a execução, suponhamos, de supino reto, na sequência supino inclinado, depois um crucifixo, né? Uma sequência aí de três exercícios para o músculo peitoral. Então, suponhamos que na frente do supino reto eu vou escrever 3 séries de 15 repetições. Então, essa série vai conter 15 repetições. Uma outra forma de prescrever seria 3 sets de 15 reps. É uma forma resumida, abreviada de séries e repetições, né? Série seria sets, repetições posso escrever reps. Ou mais resumido ainda, eu coloco o exercício e coloco 3 vezes 15. Que seria nada mais significa também que 3 séries de 15. Então isso aqui é uma linguagem dentro da prática da musculação e qualquer professor, qualquer profissional vai entender essa forma de prescrição, ok? É a forma mais fácil de estar prescrevendo aí. E o que é importante a gente agora falar então de séries? Que é aquela dúvida que sempre surge, principalmente por quem é iniciante aí com a atuação da musculação. Quanto de série eu vou prescrever para o meu cliente? Esse cliente meu, ele é um cliente iniciante, é um cliente intermediário, é um cliente avançado no treinamento de musculação? Qual é o programa que eu estou prescrevendo? Qual o objetivo eu tenho com esse cliente? Então é tudo isso que nós vamos estar falando aqui nesta videoaula, tá ok? Quando a gente faz a pergunta, então, quanto de série prescrever, é preciso entender que será dito sobre 2 tipos de séries. A série por exercício
utilizado a nomenclatura PE, né, por exercício, ou as séries por sessão, que é PS, por sessão. Por exercício vão ser aquelas séries. Por exemplo, eu tenho o exercício supino e eu prescrevi 3 séries de 15 repetições. Isso aqui eu estou denominando que são 3 séries de 15 repetições por exercício. Quando eu falo de por sessão, é a quantidade, a somatória de série dentro de toda a sessão de treinamento. Então eu vou somar a série do supino reto, vou somar a série do supino inclinado, vou somar a série do crucifixo. Se eu passei ali, por exemplo, se depois do peito eu passei para o trabalho de um tríceps, para o rosca, para o tríceps, para um banco francês, ok? Para um puxador cabo, etc. Tá? Então, vai depender muito se eu estou falando de séries por exercício, P, por sessão, PS. Dessa forma, eu e você aqui, nós teremos uma linguagem onde você vai conseguir me entender de uma forma muito melhor, tá ok? E na literatura, o que a gente mais encontra é esse padrão que eu vou demonstrar agora. No caso do iniciante, normalmente a quantidade de série, né, o quanto de série prescrever, de 1 a 3 séries por exercício, ou de 4 a 6 séries por sessão de treinamento. Tá? Isso aqui nós vamos encontrar bastante na literatura, no livro de Fleck e Kramer de 2017, aquele livro lá que na primeira videoaula eu recomendei que você tivesse ele. Tá? Lá eles estão colocando essa faixa, eles levantaram uma quantidade grande de estudos que eles mesmos fizeram, que outros autores também fizeram, e chegaram a um resumo ali, né, a uma média de que o iniciante ele vai ter melhores resultados treinando uma quantidade de 1 a 3 séries por exercício ou de 4 a 6 séries por sessão. Então vamos entender o seguinte exemplo. Se eu pegar então um iniciante e for prescrever uma determinada sequência de exercício e séries para ele, eu tenho que primeiramente tomar cuidado para não ultrapassar, principalmente demasiadamente, a quantidade de séries por sessão. Então é sempre muito importante, quando eu vou prescrever o treino, primeiro eu mentalizar a quantidade de séries dentro da sessão inteira que aquele praticante vai realizar para um determinado grupo muscular. Tá? Não é toda a sessão no sentido assim, se ele treina peito, ombro e coxa, tudo no mesmo dia, eu vou colocar essa quantidade de séries de 4 a 6 para peito, de 4 a 6 para ombro e de 4 a 6 para coxa, ok? Isso aqui eu estou falando por grupo muscular, essa recomendação. Então, suponhamos que eu tenho um iniciante e eu quero prescrever para ele 6 séries totais para peito, ok? 6 séries totais para peito, eu vou ter diversas formas de separar essa quantidade total de série por exercício. Então, por exemplo, se eu quiser passar para ele 2 exercícios e eu quero concluir esse treino com 6 séries totais, eu vou pegar 2 exercícios. Para inteirar 6 séries totais, eu preciso que dentro de cada exercício ele realize, então, 3 séries. Então, vamos lá. Eu pego um supino reto e um pec deck. São 2 exercícios para peito. No primeiro exercício, supino reto, ele vai fazer 3 séries. E no segundo exercício, mais 3 séries. Ele finalizou o treino de peito dentro dessa sessão. Se ele fez 3 séries do primeiro, 3 séries do segundo, totalizou então uma quantidade de 6 séries, ok? Mas eu quero que esse iniciante faça menos de 6 séries, porque na sessão anterior de treino ele executou 6 séries totais e ele reclamou, né? Ele questionou que ficou muito dolorido.
né? Ficou extremamente dolorida a musculatura dele. Então lembra que eu falei do método tentativa e erro nas questões das séries, das repetições máximas ou das repetições submáximas na aula anterior? Devido a essa queixa, que ele ficou muito dolorido, eu não quero mais prescrever com 6 total. Eu vou diminuir para 4 séries totais. Eu ainda estou dentro da recomendação total de um estímulo qualificado para esse iniciante ter adaptações benéficas para ir aumentando a sua força e aumentando a massa muscular, a hipertrofia. Então, nesse caso, eu não colocaria 2 exercícios com 2 séries de 3, mas sim 2 exercícios com 2 séries de 2 repetições. Então, supino reto faz 2 repetições, pec deck faz 2 séries. Então, supino reto faz 2 séries, pec deck faz 2 séries mais 2 séries, totalizou um total de 4 séries por sessão. Então, está dentro da recomendação aqui, que é de 4 a 6. E eu fiquei o tempo todo dentro da recomendação de 1 a 3 séries por exercício. Ok? Mas vamos supor, então, que eu quero aumentar a quantidade de exercício que esse iniciante realize em uma sessão de treino. Com a experiência que eu tenho, eu recomendo que os iniciantes de primeiras semanas realizem uma quantidade menor de exercício, até para que ele adquira uma habilidade motor maior, né, de coordenação mecânica, questão de músculo agonista primário, os músculos sinergistas, para ir diminuindo cada vez mais a ativação dos músculos sinergistas. O iniciante, na questão do início do treinamento, ele inicia tudo muito descoordenado. Então, muitas vezes, ele vai fazer um exercício de supino que é para ativar peito, ele acaba ativando muito mais o tríceps braquial, né, e o deltoide anterior, que é o músculo do ombro, do que, de certa forma, o peitoral propriamente dito. Isso é muito preocupante? Não, porque naturalmente, conforme ele vai executando as diversas sessões de treino, o corpo dele vai se adaptando naturalmente ao movimento e pela facilidade que o indivíduo vai ter, o sistema nervoso central dele, né, o comando do cérebro para chegar até a contração ali no músculo principal, vai ajustando e com isso vai aumentando a atuação do motor primário e reduzindo a dos sinergistas. No caso, vai reduzindo o deltoide, reduzindo a ação de tríceps e aumentando o trabalho do peitoral, no caso desse exercício supino reto. Cada exercício vai ter sua prioridade ali, o seu trabalho anatômico de uma forma diferente, porque está por atuar em grupos musculares diferentes. Mas, no geral, o iniciante ele vai agir dessa forma. Se nas primeiras sessões é prescrito para o iniciante uma quantidade muito grande de exercício, acaba que a função neural tendo maior dificuldade para essa adaptação. Na hora que a gente for falar de exercício, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, por isso eu digo que é muito importante nas primeiras semanas do iniciante ele trabalhar com menos exercício. Muitas vezes um único exercício. Nossa, doutor Deis, mas um único exercício, ele vai para a academia, ele vai fazer um exercício? Sim, isso é muito comum. Ele vai para a academia, vai fazer, por exemplo, supino reto, com barra, que ele vai ter grande dificuldade motora na execução desse exercício. 3 séries. Né? Vou pegar um outro exercício, coloco mais 1, 2 séries. Mais uma série? Exatamente. É um outro mito que acontece muito dentro das academias, é a crença de que todo exercício tem que realizar 3 séries. Tá? Vejamos que a recomendação aqui de Fleck e Kramer é de 1 a 3 por exercício, chegando de 4 a 6 por sessão. Isso quer dizer que se você pegar 6 exercícios, tá? Eu tenho um iniciante, então, que ele já tem 8 semanas de treinamento, 9, 10, 11 semanas de treinamento, 4 meses de treinamento. Ele já é um iniciante que eu gostaria que ele aprendesse diversos exercícios diferentes para ter uma parte motora bem aprimorada.
e eu quero que ele faça mais exercícios de peitoral, comecei aqui com o exemplo do trabalho nesse músculo, eu posso pegar 6 exercícios e cada exercício ele executar uma única série. 6 exercícios vezes uma série não deu 6 séries totais por sessão? Tá? Então é muito comum trabalhar com uma única série para o indivíduo iniciante. Aqueles iniciantes de primeira semana, trabalhar 3 séries, mais que 3 séries por exercício, vai ser muito estimulante, o estímulo vai ser muito forte, vai ter um excesso de inflamação. Então, não se apegue somente ao número 3. Pode pegar, sim, 3 exercícios, 2 exercícios para determinado grupo muscular e passar lá uma série de puxador alto. Depois, uma série de remada baixa. Eu vou alternar o grupo muscular. Vai lá, uma série de desenvolvimento ombro. Não precisa ficar fixo tudo em 3 séries. Tá? Então você pode prescrever desde 1 até 3 por sessão. O iniciante de primeira semana, iniciante idosos, iniciante que tem uma aptidão física muito baixa, o interessante é ficar de 1 a 2 séries por exercício em uma quantidade pequena de exercício, ou seja, nunca passar de 4 a 6 séries para o iniciante. Tá ok? Aquele iniciante que já está de 6, 7, 8 semanas adiante, já pode começar a aumentar de 2 a 3 séries por exercício, também nunca passando de 4 a 6 séries por sessão, tá? Lembrando que para cada grupo muscular. E o intermediário, né? Então, aquele intermediário. Lembrando que o intermediário, na primeira videoaula desse curso, eu expliquei iniciante até 6 meses de treinamento, intermediário até acima de 6 meses de treinamento, né? Até 1 ano de treinamento, 6 meses a 1 ano é o intermediário, e o avançado acima de 1 ano. Foi isso que a gente colocou logo na primeira videoaula, né? Então vejamos, o intermediário, ele já pode, a recomendação é que ele fique de 3 a 4 séries por exercício. Veja que eu já posso passar mais que 3 séries por exercício para o intermediário e totalizando uma quantidade de 8 a 12 séries por sessão. Então, o mesmo exemplo que eu dei aqui para o iniciante em relação a séries por exercício e séries por sessão, o intermediário, a recomendação é que já ultrapasse bem mais, né? Praticamente dobrando aqui a quantidade de séries totais por sessão, lembrando mais uma vez que é por grupo muscular. Então, quando fala por sessão, é a sessão que atua naquele grupo muscular. Se dentro de uma mesma sessão você for trabalhar mais de um grupo muscular, você então vai poder utilizar maior quantidade de séries por sessão, tá ok? E vamos ver então como que ficaria nesse caso o avançado. O avançado, nós já temos que nos atentar primeiro se ele treina 2 sessões por semana para esse grupo muscular ou apenas 1 sessão por semana. Vamos entender melhor. Coxa. Ele treina a coxa 2 vezes por semana, ou seja, ele faz 2 sessões por semana de treino de coxa, ou ele faz 1 sessão por semana de treino de coxa. Se ele faz 2 sessões por semana de treino de coxa, a recomendação é que ele realize de 8 a 12 por sessão. Então vamos supor que o indivíduo, você prescreveu para ele que ele treina a coxa toda segunda e quintas-feiras. Então, ou seja, 2 vezes por sessão. A recomendação é de 8 a 12 exercícios por sessão. Veja que quase não tem recomendação, que não existe recomendação por exercício para o avançado. O pensamento inicial é sempre por sessão. Você pensa quantas sets por sessão? 12. Ok. E agora, quais seriam os exercícios que você gostaria de encaixar? Eu quero que ele realize 4 tipos de exercício. Eu quero que ele faça o agachamento livre, na sequência o leg press, pressão de pernas, depois cadeira extensora e depois cadeira flexora. Então são 4
exercícios para perna. 4. Se eu fizer 4 vezes 3 séries cada uma, 3 vezes 4 não dá 12? Ótimo, eu atingi a recomendação que é 12. Ah, mas e se eu fizer apenas 3 exercícios? 3 vezes 3 também não vai dar 9? Eu não estou dentro da recomendação da mesma forma? Legal, então vai ser um bom treino, uma boa prescrição de treino. Mas e se eu fizer 3 exercícios vezes 4 repetições? 3 vezes 4 também não é 12? Legal, show de bola, está dentro da recomendação para quem realiza 2 sessões por semana. Ah, mas eu posso prescrever uma quantidade muito alta? Ele faz 2 vezes por semana e eu vou prescrever para ele todos os exercícios com 4 séries. Eu quero que ele faça 6 séries de 6 exercícios no total. Então, 6 exercícios vezes 4 vai estar dando uma quantidade de série que vai estar ultrapassando muito para o indivíduo que treina 2 vezes por semana. Então, aí você pode cometer um erro dentro da prescrição, aonde ele vai acabar catabolizando muito mais, perdendo muito mais massa muscular do que ganhando, principalmente se a capacidade adaptativa dele for reduzida. Claro que aí a gente tem que se atentar a outras questões, como está o aporte proteico na dieta dele, outras suplementações, a parte energética de ingestão de proteínas, carboidratos e lipídios. Tem a questão também do anabolismo, do uso de hormônios sintéticos, se faz uso. Tem toda essa questão que nós não entraremos dentro desse curso, nesses requisitos. Mas é sempre importante você se atentar a essa recomendação. Agora, se o indivíduo faz 1 sessão por semana, que esse aqui sim é o mais recomendado para pessoas avançadas, atletas mais avançados, ou usuários de esteroide anabólico. E nesse caso, 1 sessão por semana, pode-se realizar a recomendação que é que fique acima de 15 séries totais por sessão. Então, é acima de 15, onde o volume de treinamento já pode ser muito maior. Por que nesse caso o volume de treinamento pode ser muito maior? Porque ele treina o grupo muscular apenas uma única vez por semana. Então, ele vai para a academia na segunda-feira e trabalha peito, tá? Faz treino de peito. E ele vai treinar peito de novo só na próxima segunda-feira. Tá? Então é 1 sessão por semana. Isso quer dizer que eu posso dar um estímulo muito maior. Como você vai fazer para proporcionar esse estímulo muito maior na prescrição de treinamento? Aumentando a quantidade de séries totais dentro da sessão de treinamento. Então, no caso, acima de 15. Aí sim eu posso pegar 4 exercícios de peito e prescrever cada exercício com 4 séries. 4 vezes 4 deu 16. Olha lá, já ficou acima. Eu posso pegar 5 exercícios vezes 3 séries. 3 séries vezes 5 deu 15. Estou dentro da recomendação. Posso pegar, ele é muito avançado, não sente mais dores musculares. Nós vamos falar depois sobre essa questão de dores musculares pós-sessão de exercício em outra videoaula, mas vamos colocar aqui um exemplo agora que o atleta, o indivíduo, o praticante não está tendo mais, por mais que ele esteja atingindo as repetições máximas, não está tendo mais dor muscular dentro daquele volume de treinamento. Você quer aumentar o volume de treinamento dele, está sendo preciso, toda a característica de sinais e sintomas do cliente está pedindo um volume maior, aí sim você pode ficar muito acima de 15 repetições. Então, por exemplo, eu posso pegar 6 exercícios vezes 4. 6 exercícios executando 4 séries cada exercício. 6 vezes 4 deu 24. Está acima. Ah, doutor Liz, mas está muito acima. Não tem problema. A recomendação é que para 1 sessão de treino por semana para aquele grupo muscular fique realmente acima de 15 repetições. Um outro exemplo muito importante na questão de séries
para indivíduo avançado, mas apenas para avançado, é não prescrever uma faixa específica de séries. Vamos lembrar da aula que eu falei sobre repetições, que eu falei para não prescrever para indivíduos avançados repetições fixas. Né? Eu disse para nunca cometer esse erro. Tá? Esse é um erro muito grotesco de uma época muito remota. Não se prescreve mais para uma pessoa avançada 3 séries de 10 repetições. Lembra que eu falei que é para deixar entre 8 e 12 repetições, entre 6 e 10 repetições, entre 10 e 15 repetições, ou seja, variar as repetições. Aqui agora nessa videoaula eu estou falando de séries, mas as séries é a mesma coisa. Você também prescrever as séries dentro de uma faixa de treinamento. Então, por exemplo, olha aqui o exemplo do avançado. Um exercício X, vamos falar do supino reto. Supino reto de 3 a 4 séries de 12 a 8 repetições máximas. Veja que as repetições máximas que eu acabei de falar ficou, me desculpa, dentro de uma faixa, né, de repetições máximas. Já foi explicado antes o que é uma repetição máxima. E as séries também ficou dentro de uma faixa, de 3 a 4 séries, ok? Mas, doutor Davis, por que não deixou fixo? Você prefere que fique dentro de uma faixa também? Justamente porque cada dia, nós temos uma quantidade energética diferente. Existem vários fatores que regulam a nossa energia, disposição para o treino. Existem fatores tanto alimentares, existem fatores climáticos, então dias mais frios, dias mais quentes. Doutor, então em dia mais frio é melhor para treinar? Não estou afirmando uma especificidade, e sim uma individualidade biológica de cada pessoa. Ou seja, tem pessoas que preferem, têm mais disposição em dias mais frios, outras pessoas com temperaturas medianas, outras pessoas preferem treinar com um dia que a temperatura está mais quente. A mesma coisa, as questões motivacionais relacionadas. Tem dia que eu acordo, eu levanto bem, né? A minha vida está caminhando de acordo com os objetivos que eu tinha. Não, mas tem dia que aquele indivíduo está extremamente frustrado, né? Está desmotivado. E isso vai influenciar. E as questões alimentares também. Tem dia que eu estou melhor alimentado porque nos últimos dias eu me alimentei muito melhor, noites de sono, dormi muito mais, descansei, coloquei a minha cabeça para meditar, para relaxar, né? Utilizei diversas técnicas aí. Enfim, diversos fatores podem influenciar a questão energética para a prática de uma sessão de musculação de alta intensidade. Devido a isso, a recomendação é que fique dentro de uma faixa entre 3 a 4, de 12 a 8. Por quê? O próprio indivíduo ele vai determinar naquele dia se ele vai fazer só 3 ou se ele vai fazer 4. Aquele dia que ele não está muito legal, não está muito bem, ele executa 3. 3 de todos os exercícios? Não, pode ser que os primeiros ele faça com 4, aí depois o nível de energia dele caiu, ele faz com 3. Lembrando que é sempre importante que o avançado sempre faça repetições máximas, preferencialmente em todas as séries, né? Então são 3 séries de repetições máximas, são 4 séries de repetições máximas, exceto as séries de aquecimento. Aqui eu estou falando das séries de treinamento propriamente dito, não contando com as séries de aquecimento. Então veja que é sempre importante variar na prescrição, deixar de olhar para a musculação com aquela coisa muito simplista, supino reto, 3 séries de 10. Não deixa complexo realmente. Supino reto de 3 a 4 séries, de 12 a 8 repetições. E agora com esse curso aqui você está tendo a bagagem, a informação de como abordar o teu cliente, né? Eu ia falar paciente por causa da nutrição, mas no caso da educação física, do treinamento é cliente. Então, como abordar o teu cliente e explicar para ele, né? Transmitir o conhecimento para ele, que ele vai executar de 3 a 4 séries de acordo com o dia que ele está bem. Você está bem? No geral, até comigo mesmo, às vezes eu chego na academia com nível de energia baixo e quero fazer só 3 séries.
e de repente eu acabo fazendo 4, às vezes até mais que 4. Tá? Ah, doutor, mas pode fazer mais que 4 séries, 5 séries, 6 séries para o mesmo exercício? Pode, não tem problema nenhum, desde que você fique dentro dessas recomendações aqui, ó, de séries por sessão. Se você treina 2 vezes por semana cada grupo muscular, que não ultrapasse de 12 séries por sessão. E se você treina uma vez, que não fique abaixo de 15, e sim de 15 para cima. E aí a quantidade, por exemplo, eu quero fazer 3 exercícios, eu treino peito uma vez por semana, eu quero fazer 3 exercícios, apenas 3 exercícios. Vou fazer 3 exercícios com 5 séries cada um. Não deu 15? Aí se eu fizer um desses exercícios, eu fizer com 6 séries, tá bom, vai dar 16. E se todos os 3 exercícios eu fizer 6 séries, tá bom, vai dar 18 séries totais, está acima, já que eu treino o peitoral apenas uma vez por semana. Tá ok? Espero que você tenha entendido a questão das séries. Não é um assunto tão complexo quanto as repetições máximas ou repetições submáximas, que é um pouco mais complexo, mas isso aqui também é fundamental ao conhecimento para uma boa prescrição de treinamento, tá ok? Finalizamos então essa videoaula e eu aguardo você na próxima videoaula com o assunto intervalo entre os exercícios e intervalo entre as sessões de treinamento. E não deixe de dar o seu like nesse vídeo se você está gostando do conteúdo. Faça o seu comentário abaixo também e aguardo você na próxima aula.